Graça e paz, povo de Deus, você que me acompanha na minha rede social, sou o pastor Silvio Dark, Deus seja abençoando a sua vida. Quero partilhar por mais uma vez uma porção da palavra do Senhor e hoje quero partilhar de uma expressão do que é, na verdade, o manual da igreja até então, a igreja primitiva, quando ela surgiu por volta do ano 29, ano 30, depois de Cristo, na cidade de Jerusalém, na ocasião ali que descreve Atos capítulo 2, essa igreja é uma igreja de poder, uma igreja cheia de virtude, uma igreja que a princípio começa ali com 120 pessoas, incluindo os apóstolos também, e é sobre o regimento dessa igreja que eu quero falar com você, esmiuçarmos sobre os rudimentos, o regimento dessa igreja. Com isso, eu quero chamar a sua atenção para partilhar comigo essa leitura no livro histórico do Novo Testamento, a saber, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. E o versículo é o versículo de número 42 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo de número 42 em diante. A expressão que ecoa é essa: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias do templo, partindo pão em casa, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Então vamos lá. Quando a igreja surge, na verdade, a igreja sempre existiu. Isso lá na província do Sinai, no ano de 1461, data aproximadamente, quando nós falamos aproximadamente, que há uma variação aí. Quando surge o tabernáculo, lá era a igreja. Porque a igreja nada mais é do ajuntamento, agrupamento de pessoas. Só que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, essa igreja ela vai ser apresentada ao mundo, diferente do tabernáculo, que foi como uma igreja, foi apresentada a um povo. Aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ela vai ser apresentada ao mundo. A escritura fala que a cidade de Jerusalém, nessa ocasião, ela estava cheia, até por causa das festas que estavam acontecendo. E Deus, na ocasião, apresentou a igreja. Com isso, essa igreja, ela é uma igreja que tem as suas regras, que tem as suas normativas. Ela não é uma igreja que surgiu assim, a moda Lavantei, a moda Bangu, a moda vamos embora. Não, é porque Deus não faz isso. Tanto é que no Sinai, quando o povo chega, Deus dá uma lei ao povo, ou seja, para que eles pudessem seguir, e logo também o tabernáculo, para que eles pudessem ali congregarem e adorarem ao Senhor com seus sacrifícios, com as suas ofertas, etc, etc e tal.
Mais tarde, em Jerusalém, essa igreja ela é apresentada ao mundo e vai surgir agora o regimento dessa igreja. E é isso que fazia a igreja crescer, porque nós vamos nos reportar novamente a essa leitura da qual nós fazemos e esmiuçarmos alguns pontos interessantes, porque aqui se trata do regimento dessa igreja, do estatuto desta igreja primitiva. Veja bem, após o surgimento dela, foi entregue, no caso, aos apóstolos, no capítulo de número 40, no versículo de número 40 do capítulo 2, vai dizer o seguinte: e com muitas outras palavras isto testifica e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ora, isso num único culto. Eles saíram após receber o poder do Espírito Santo, em Atos 1, logo no início do capítulo 2, e eles saem cheios, tomados de poder, da autoridade espiritual. Por isso Jesus falou para eles: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revertidos de poder, e depois, quando vocês receberem isso, vocês saem. E foi o que aconteceu. Nesse caso, o primeiro culto em praça pública foram quase 3.000. Primeiro culto, quase 3.000 almas. E aí começa a igreja. Agora a igreja começa surgindo aí. Esses 3.000, seguindo o versículo 42, começam as regras. Porque a igreja que é igreja, ela tem regras. Igreja que é igreja verdadeira, igreja de compromisso, ela tem regras, ela tem norma, ela tem um padrão e ela segue isso. A igreja séria é uma igreja que tem as suas normativas e seguem essas normativas. E perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. Opa! Então essa igreja ela tem uma doutrina. O que é a doutrina? Ela tem um ensinamento. Isso, a doutrina ela tem um ensinamento. E quem é o responsável por esse ensinamento? É o membro? Não, é os apóstolos. Os apóstolos é responsável por esse ensinamento, não é outra pessoa. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, essa igreja que surgiu, ela tem uma doutrina, ela tem um segmento, ela tem uma orientação, ela tem um ensino, e quem dá esse ensino é os apóstolos. Então, aqui note que essa igreja, ela não é aberta para qualquer um falar o que quer ou trazer o que quer, não. Quem rege ali as diretrizes é dos apóstolos. É eles que ensinam, é eles que fazem com que este povo segue esse conceito doutrinário colocado por eles. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que nos dias de hoje, infelizmente, tem líderes que ele só tem um nome de líder, mas ele mesmo não lidera a igreja que tem. Todo mundo lidera, menos ele lidera a igreja que tem. Na verdade, o líder é o responsável por reger toda a sua igreja, ou seja, aqueles que estão sob a sua tutela espiritual. Aqui, a doutrina não era de ninguém, era dos apóstolos. E mais do que isso, eles perseveravam não só na doutrina e na comunhão, ou seja, era fundamental de cabal importância que tivessem também comunhão. Comunhão com quem? Com os apóstolos, com os irmãos e principalmente com Deus. Ou seja, essa igreja não é uma igreja dividida. Essa igreja não é uma igreja partida. Essa igreja não é uma igreja de divisões, de facções. Não, essa igreja era uma igreja que tem uma doutrina colocada pelos apóstolos
E essa doutrina rege eles num processo de comunhão com todos. E é exatamente isso que faz a igreja se fortalecer. Porque a igreja, quando ela tem facções dentro dela, a igreja, quando ela tem os seus grupinhos dentro dela, quando tem as suas panelinhas dentro dela, é uma igreja que ela não vai crescer. É uma igreja que não vai crescer. A igreja, ela precisa ter a sua comunhão. A comunhão com o líder, a comunhão com os irmãos e principalmente a comunhão com Deus. E essa igreja aqui, ela tem isso. Eles não abrem mão. Comunhão e no partir do pão e nas orações. Opa, então essa igreja ela tem doutrina, essa igreja ela tem comunhão e essa igreja tem oração. E todos estão na mesma oração. Olha só que coisa maravilhosa. Essa igreja está na mesma oração, na mesma pegada, no mesmo segmento, na mesma mentalidade. E por que está aí? Por que chegou a isso? Porque ela tem doutrina e tem comunhão. Se tem doutrina e tem comunhão, as orações vão ser iguais. E todos, isso é todos. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí vendiam suas propriedades, fazenda, repartiam com os que tinham necessidades. Ou seja, não era uma igreja de pessoas avarentas, não era uma igreja de pessoas mesquinhas, não era uma igreja de pessoas que tinha e defendia os seus próprios interesses. Ali todos ajudavam todos, todos procuravam suprir a necessidade de todos. E isso fazia parte desse conjunto de comunhão. E perseverando unânimes, ou seja, em unidade, unânimes, todos juntos. Todos os dias, aonde? Nas suas casas? Não. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. A igreja, e aí eu quero abrir um parênteses aqui para dizer sobre essa questão dessa igreja aqui. A igreja primitiva, quando ela surge num cenário em que Deus a apresenta e logo ela já tem uma carta de instrução. Ela já tem um estatuto para reger ela e reger todos os membros desta igreja, que é a doutrina, comunhão, oração, ter tudo em comum com os outros, suprir a necessidade de cada um e estar unânimes no templo. Não tinha esse negócio aqui de cada um, não, eu vou ficar na minha casa, não, eu vou, hoje o culto é na minha casa, não, o culto é no templo. É seguir no templo, acompanhar no templo, as orações no templo, a adoração no templo, tudo era no templo, eles já se juntavam. Então, essa igreja, ela era uma igreja fechada, mas fechada que eu digo, não é para os outros, fechado em um único pensamento. O problema todo das igrejas do século XXI é que tem vários pensamentos dentro dessa igreja. Dentro dessa igreja tem vários pensamentos. E infelizmente o líder não sabe, ou às vezes não pode impor seu próprio pensamento. Eu costumo dizer que hoje nós vivemos uma geração de pessoas, de cristãos delicados, de cristãos totalmente melancólicos, sentidos, onde uma palavra forte já ofende, uma palavra forte já entristece, uma palavra forte já desanima, não se pode falar com muita veemência. Hoje nós vivemos uma geração em que o líder tem que escolher a palavra que vai falar, porque senão sai todo mundo da igreja, vai todo mundo embora. Hoje nós vivemos uma geração que vai para a igreja para ouvir não o que Deus tem para falar,
mas sim para ouvir aquilo que vai massagear e elevar o ego próprio. E é por isso que nós vivemos uma geração de pessoas falidas espiritualmente, aonde qualquer vento que passa derruba meia dúzia, uma dúzia, 3 dúzias, e isso quando não derruba era tudo. Nós vivemos uma geração aonde a palavra de conserto, a palavra é forte, a palavra que restaura, uma palavra mais aguda, ela não pode mais ser pregada, exatamente porque dentro dessa igreja há uma geração sentida, há uma geração de não me toque, há uma geração frágil, em que qualquer espirro mais forte vai magoar e vai entristecer. Nossa geração é uma geração que não suporta uma palavra de confronto. Essa igreja aqui, ela é uma igreja que tinha doutrina, e a palavra aqui não era uma palavra maleável, não era uma palavra maleável. Eles tinham doutrina, comunhão, oração, tudo em comum, suprir a necessidade dos outros, e isso tudo ainda tinha que estar onde? No templo, servindo ao Senhor no templo, buscando o templo, e com a mesma unidade, no mesmo pensamento e no mesmo parecer. E quando isso tudo acontecia, olha o que Deus fazia, né? No templo, partindo o pão, em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Ou seja, todo o povo via essa diferença nessa igreja. Via uma igreja unida, um povo unido, não era um povo separado, onde terminava um culto, cada um saía descendo a lenha no outro, falando mal do irmão, falando mal do líder, falando mal do pastor. Não. Aqui, as pessoas, quando olhavam para essa igreja primitiva, eles viam e enxergavam unidade. Eles enxergavam um grupo sólido nesta igreja. Essa igreja, ela não tinha espaço para motinhos. Não existia isso aqui. Existia um único povo servindo a Deus com total sinceridade. É o que precisamos para os nossos dias. Diferente de hoje, às vezes quando acaba o culto, eu como pregador, às vezes já ensinador, instrutor, vejo muitos isso que às vezes os motins lá de fora sai falando da mensagem, sai falando disso, sai falando daquilo, e com isso perdemos até a bênção. Com isso, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que haviam de se salvar. Ou, na tradução correta, acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Ou seja, nessa igreja que tinha doutrina, comunhão, oração, que tinham tudo em comum, supriam a necessidade dos outros e estavam no templo, Deus visitava e Deus dava o crescimento a essa igreja. Era Deus quem dava o crescimento. Então, a igreja primitiva, ela surge num cenário onde Deus a apresenta, e eles agora têm um regimento que vai reger tudo isso, e esse regimento não os afastam de Deus, muito pelo contrário, aproxima eles de Deus, e a igreja cresce, se alavanca, a igreja ela se expande, a igreja ela não para, ela se fortalece. Com isso vem as perseguições, vem 2 perseguições aqui, vem as perseguições pelos próprios judeus e vem as perseguições pelos romanos, mas a igreja com isso se continuou unida, juntos, perseverando e crescendo unanimamente, crescendo. Com isso, fico por aqui. Deus abençoe a tua vida, que você possa fazer parte de uma igreja em que todos estejam no mesmo pensamento, unânime em oração, em doutrina, em comunhão. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Um abraço forte.